Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a palavra é a semente e o nosso coração é o solo fértil onde o amor de Deus floresce. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A palavra de Deus, ela nos faz sentir coisas que nós nem poderíamos imaginar. E talvez você tente entender o que eu estou te dizendo. É que a palavra de Deus, ela atrai a presença do Espírito Santo. E nós podemos sentir esse Espírito através do nosso coração. Todas as vezes que você ora e sente paz, é graças ao Espírito Santo. Todas as vezes que você sente amor, também é graças ao Espírito Santo. Todas as vezes que você consegue ajudar alguém, quando você faz algo bom e sente satisfação, mas não faz para que os outros vejam o que você está fazendo, faz porque Deus colocou assim dentro do teu coração. E assim nós descobrimos um mundo onde nós não conhecíamos, e a luz de Deus começa a nascer dentro de nós. Mas cada pessoa reage com a palavra de forma diferente. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais a nossa fé ela aumenta. E quanto mais fé eu tenho, mais eu tenho um relacionamento com Deus, mais eu entendo a necessidade de Deus na minha vida diariamente. Então eu acabo modificando a minha rotina, onde eu tenho a necessidade de buscar a palavra de Deus todos os dias. E ela seja de diversas formas, seja através da Bíblia, seja através de uma pregação, seja através do louvor, seja através da evangelização. Então Deus ele começa a se manifestar nas nossas vidas de diversas formas. E aquele tempo que nós gastávamos questionando a nossa vida, ou desejando as coisas, ou imaginando. Sabe quando você para e fica olhando, parece que você está viajando, você não vê passado, presente, futuro nem nada, você está ali embestalhado olhando para algum lugar. Esse tipo de coisa ele para de acontecer na nossa vida, porque o tempo inteiro Deus ele conversa conosco e ele vem revelando as coisas e a razão do nosso passado, de tanto sofrimento, de tanta dor e de cada acontecimento. Então, quando nós conseguimos aceitar o nosso passado, a nossa história, toda aquela dor, toda aquela mágoa, ela vai embora e um sentimento de perdão, ele começa a tomar lugar dentro do nosso coração. E assim, a palavra de Deus, ela acaba sendo o nosso guia, porque se não fosse ela, nós não conseguiríamos entender a linguagem do amor. Jesus ele fala sobre a palavra de Deus e ele faz parábolas sobre a palavra de Deus. E o que seria uma parábola? É um comparativo. É como se você falasse, olha, a mulher é como uma flor, a sua pele é sedosa como um pêssego. Então você compara algo que você conhece a uma coisa que não tem nada a ver, para que a pessoa entenda a intensidade das coisas que você está dizendo. E Jesus ele dizia que a palavra de Deus era como uma semente. E ele vai citando que essa semente ela pode cair em diversos lugares diferentes. E em cada lugar que ela cair, ela vai nascer de uma forma. E assim também é a palavra da nossa vida. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus e nada fazemos, de que adianta? Mas quando eu obedeço a palavra ou quando eu sigo aquilo que Deus coloca dentro do meu coração, ela começa a modificar. E quando Jesus falava por parábolas, os discípulos eles nem sempre entendiam. Então essa passagem que eu vou ler para vocês é Jesus dando a explicação sobre essa parábola do semeador. E ela está lá em Lucas 8, versículo 11 e 13. A palavra do Senhor, ela diz assim: o que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem
de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem de Deus. Porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração delas para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo e quando chega a tentação, abandonam tudo. Quem está dizendo essas palavras? Jesus. E o que Jesus está nos dizendo? Ele está dando uma explicação sobre a parábola do semeador. Então ele deixa claro que essa parábola quer dizer sobre a mensagem de Deus, sobre a palavra de Deus. Então quando ele cita o exemplo da semente, ele está dizendo sobre a palavra. Se a gente pegar uma semente por si só, para que ela serve? Basicamente para nada. Agora, se eu coloco essa semente dentro da terra e cuido, ela vai adquirir as características daquela semente. Então, se eu colocar uma semente de um feijão, uma semente de soja, não sei nem se seria esse o termo certo para se usar, mas aquilo que tiver dentro da semente, a terra vai fazer tirar de dentro dela para que outras possam nascer. E assim também é a palavra de Deus. O que tem dentro dessa semente? Tem Deus, tem a vida eterna, tem a salvação, tem coisas que dentro de nós não existia, porque nós somos uma terra seca, nós somos um solo. Se você pegar a semente e colocar dentro do solo, ela nasce. Ela precisa do solo para nascer. É claro que tem hidroponia e outras formas, mas via natural das coisas, nós precisamos da terra. E nós somos essa terra onde a semente ela pode cair. E esse é o lugar que o nosso coração ele acaba significando. Então, ele continua dizendo, as sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração delas para que não creiam e não sejam salvas. Então tem pessoas que elas vão ficar margeando a palavra de Deus, que elas vão um dia num lugar, um dia no outro, mas não leva Jesus para dentro de casa. Elas o tempo todo recebem a mensagem? Recebem, mas elas estão à beira do caminho. Não é o melhor lugar para se estar. Quando eu não tenho uma postura, ou quando eu não tomo um lado sobre as coisas, eu continuo sempre ficando na beira do caminho. É um pé no mundo e um pé na igreja. É um pé naquilo que eu acho, nos meus interesses, e um pé em tentar obedecer a Deus. Mas eu sempre acho que eu estou perdendo alguma coisa se eu acabar obedecendo ao Senhor. E o que acontece com essas pessoas que vivem com o pé no mundo e um pé na palavra? Então elas são como pessoas que vivem à beira do caminho. Porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração delas para que não creiam e não sejam salvas. Então é como se você plantasse e o diabo fosse lá e tirasse a semente. Depois que eu coloco a semente dentro da terra, eu já não consigo mais ver. Eu só tenho a expectativa que naquele lugar vai nascer um brotinho. E eu preciso continuar cuidando dessa semente, regando, tratando, para que ela possa, de alguma forma, nascer. Então você acha que você plantou, porque dentro da tua cabeça você está fazendo aquilo que é o necessário. E o diabo está o tempo inteiro tirando. Porque aonde existe dúvida, não existe fé, não existe confiança e não existe esperança. Então, por mais que nós achamos que o que nós fazemos é suficiente para Deus, se da nossa vida não tiver frutos. Você já falou de Jesus para alguém? Você já evangelizou alguém? Nos momentos de dificuldade, alguém procura você para falar de Deus? Você é referência de Deus na vida de alguém? Aqui que vem as questões. Se as pessoas conseguissem enxergar Jesus para você, você seria a primeira pessoa que elas ligariam nos momentos de dificuldade para receber uma palavra, para receber um conforto, algum tipo de coisa. E aqui é o ponto, você é referência do quê? Ou será que você é uma pessoa que as pessoas rotulam, esse é evangélico? Eu adoro os católicos praticantes e não praticantes. Que diabo é isso? É aquele que semeia de um lado e o diabo tira do outro? Porque alguém tem que ser essa pessoa.
alguém tem que assumir esse posto. E Deus está dizendo, olha, se essa semente não está nascendo, é porque o diabo ele acabou tirando. E o que elas estão perdendo com isso? O que elas perderam? Elas não serão salvas. Conheceram a palavra de Deus, mas continuaram querendo viver suas próprias vidas. Não buscaram os interesses de Jesus, não buscaram nada, buscaram só os interesses deles. É aquele que só ora no momento de dificuldade, é aquele que só ora na dor, só ora quando a vaca já foi pro brejo, aí ele resolve orar. Aí Deus tem misericórdia, essa pessoa vira as costas e vive nisso. O tempo inteiro é essa vida medíocre e só. Então, perderam o melhor dessa vida, que é a salvação. E quais são os outros tipos de pessoa que Jesus está dizendo? As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e recebem com alegria. Nossa, tem gente que partilha o devocional, fala, nossa, adorei a mensagem de hoje, Deus falou muito comigo, e não sei o quê. Chega no final de semana, cocaína pra dentro, é uísque, é vodka, é maconha, é não sei o quê, e cigarrinho, e aquilo, e só. E assim, de segunda a quinta, Jesus no coração, ouve a mensagem, vai melhorando. Final de semana é o diabo na veia e só. E o que acontece com essas pessoas? E a gente conversa com essas pessoas, você vê que elas têm discernimento, que elas entendem a mensagem, você vê que elas entendem a essência de tudo que está sendo jogado fora. Mas no final elas não conseguem negar a si mesmo. E não nega porque não quer. Porque quando nós nos comprometemos com Deus, Ele nos ajuda. Não é uma coisa que eu tenho que fazer um esforço, mas eu tenho que dizer sim, sim, Jesus, pode trabalhar na minha vida, sim, pode fazer a obra, sim. Se você não der o teu sim para Deus, porque enquanto você duvidar ou achar que está perdendo alguma coisa, você vai continuar não tendo transformação na sua vida. Elas não têm raízes. Como eu crio raízes? É o meu comportamento. Se eu não mudo o meu comportamento, eu só escuto a mensagem de forma que ela me alegra. Oh, legal, olha, Deus esperança, oh, abençoa, glória a Deus, e só isso. Não sai disso. Chega na hora da mudança, não muda nada. Elas não pensam no que Deus iria pensar a respeito do comportamento delas, não estão nem aí. Se alegram com a mensagem pensando nas bênçãos, pensando que, porque o inimigo, não sei o quê, aquela ladainha inteira. E essa daqui vai ser aquelas pessoas que vão chegar para você e vai falar assim, Deus conhece o meu coração. Você vê que minimamente elas conhecem a palavra de Deus, ela conhece as coisas, mas chega na hora de viver, não vive nada, porque elas não têm raízes. E por isso, creem somente por algum tempo. Por isso que as pessoas elas se desviam. O irmão se perdeu no mundão. Quantas vezes não ouvi isso quando eu estava dentro da igreja? A pessoa ficava um tempo frequentando com a gente, depois sumia. E quando chega a tentação, abandonam tudo. Lembra que quando nós somos provados, a nossa esperança ela aumenta, e quando nós somos provados, Deus arruma um escape para nós. Então nós sabemos que a tentação ela passa. Porém, aquele que não abre mão disso, bastou ter a oportunidade. Tem gente que não peca por falta de oportunidade, porque tira a mulher de casa, tira o marido de casa, dá oportunidade para ver se a pessoa não dobra o joelhinho ali para fazer as coisinhas erradas dela. Mas vixe, não precisa nem piscar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso e observar o nosso comportamento. Porque se você sente vontade de algo que você sabe que não é certo, alguma coisa não está certa em você. E é essas coisas que nós temos que conversar com Deus. É justamente sobre essas coisas que o Senhor precisa trabalhar dentro do nosso coração. As coisas que nos fazem sofrer, as coisas que nos fazem chorar. Se a gente continua lendo lá em Lucas 8, versículo 14 e 15, a palavra do Senhor ela diz assim: as sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso os frutos que elas produzem nunca amadurecem. Esse é aquele crente que vive buscando só os próprios interesses. É o que vai na igreja para ficar rico, é aquele que busca a Deus porque ele quer reatar o casamento, é aquele que busca a Deus porque ele quer a cura, é aquele que busca a Deus porque ele quer alguma coisa.
as sementes que caíram no meio dos espinhos. Se você colocar a mão no meio dos espinhos, o que vai acontecer? Vai machucar você, ela vai ferir. E é aquele lugar que a semente cai, essas pessoas elas só machucam os outros. Quantas pessoas não se dizem, se denominam por alguma denominação cristã e são o próprio diabo no meio da terra? Rapaz do céu! Por isso que eu acho que se a gente fosse pegar, por que a gente deixa de acreditar na palavra de Deus? Porque tem pessoas dentro de casa, que você vê ali contando bolinha o dia inteiro, tac, 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 tac. Não consegue ver paz, não consegue ver amor, não consegue ver nada. Só pessoa que trata mal as outras pessoas, que julgam as outras pessoas e não sei. E aí, o que adianta? O que adianta ficar ali também ajoelhadinho, sainha, roupinha, não sei o quê? Chega na hora de amar, não ama. Se o sinônimo de Deus é amor, se dentro do meu coração está germinando sementes de amor, se é o próprio Jesus que está nascendo em mim, poxa, o resultado da minha vida vai ser o quê? Amargura? É amargura? Eu tô vivendo uma penitência? Ah, pelo amor de Deus, não dá, né? Então, e o que vem nessas pessoas? As preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida aumentam e sufocam essas pessoas. Então ela tá ali buscando a Deus não pela eternidade, mas buscando a Deus pelas coisas desse mundo. Isso acaba sufocando o evangelho, porque ela já não sabe o que ela pede, ela já não sabe abrir mão, ela é egoísta, ela acaba ostentando, ela acaba fazendo, ela acaba ficando preso nessa vida, preocupado com as coisas dessa vida. Isso acaba destruindo inteiro a espiritualidade dessas pessoas. E por mais que pareça que essas pessoas elas vão acabar dando frutos, eles nunca nascem. Essas pessoas elas não ajudam a evangelizar ninguém, nem mesmo a própria casa elas conseguem evangelizar. E não tem como nós estarmos cheios de Jesus e essas sementes nascerem dentro de nós e não gerarem novas sementes. Então as 3 primeiras que foram citadas, nenhuma vão dar frutos. Por mais que elas estejam conhecendo a palavra, por mais que pareça que minimamente elas têm uma aparência de cristianismo, por mais que pareça que elas estão no lugar certo, no final o resultado é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Amou alguma coisa do mundo e não amou completamente a Deus. Porque nós devemos amar Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma e de tudo aquilo que nós pudermos. Então Deus ele sempre vai ser o centro de tudo. Deus ele sempre vai ser a razão de tudo aquilo que nós buscamos e de tudo aquilo que nós fazemos. E quando nós acreditamos do Senhor do jeito certo? E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem de Deus. Aonde que nós guardamos? No seu coração bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. Adianta eu ler a palavra de Deus? Depende. Eu sempre digo, leia a palavra de Deus. Só que essa é a primeira parte. Sem a outra parte, não adianta nada. O seu coração é uma terra boa? Poxa, mas como que eu vou saber? Você perdoou? Você se arrependeu? Você regou essas sementes com lágrimas? Olhando a tua vida antiga e dizendo, poxa, mas eu pisei na bola, não devia ter feito isso. E não pensando nas coisas que você perdeu. Porque é fácil chorar quando você perde alguma coisa. Eu quero ver você chorar sem ter perdido nada. Eu quero ver você chorar pelas coisas que você fez para Deus. Porque para uma mulher você se humilha, fica de joelho, e não sei o que, é buquezinho, e não sei na onde. A mulher mesma coisa. E aí para Deus, você teve esse mesmo tratamento? Você teve essa mesma preocupação em querer cativar o coração do Senhor e mostrar que você teve arrependido? Então a palavra de Deus, quando cai dentro de um coração desse jeito, por isso que Jesus dizia, arrependam-se, arrependam-se. Se você não se arrependeu ainda, por mais que você esteja lendo a palavra, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. E eu não estou dizendo para você parar de ler a palavra, eu estou dizendo para você começar a orar para Deus, te dar discernimento e sabedoria sobre isso. Porque sempre que nós chegamos em alguma coisa que não vai dar certo, a palavra ela nunca vai parar.
Nós sempre vamos continuar buscando a palavra. O que está faltando? Mudar o nosso comportamento. Abrir mão dos nossos sonhos, abrir mão da nossa vida, abrir mão de tudo. Quando você não sentir mais medo de morrer, aí você está pronto. E eu não tenho medo, não sinto mais medo, porque nada aqui me interessa. Porque eu sei que a glória que me é reservada é muito maior. E essas pessoas, elas ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente. Então nós ouvimos a mensagem, nós ouvimos o Espírito e obedecemos. E porque são fiéis, fidelidade, pessoas com fé, produzem frutos, ajudam outras pessoas a encontrarem o reino de Deus. Se a tua vida não gerar louvor a Deus e glória ao Senhor, as tuas sementes elas não estão nascendo. E isso, se você acha que quem tem que evangelizar e falar de Jesus é o padre, eu não canto, eu sempre repito as mesmas coisas, acho que eu chego a ser até chato. Mas você tem que entender isso, que você tem responsabilidades com Deus, que o nosso chamado passa por anunciar o evangelho às pessoas, e que se você está terceirizando essa obrigação, tá errado. Todos nós temos isso. Todos nós temos a oportunidade de conversar com uma pessoa triste, uma pessoa que está chateada, abatida, amargurada, uma pessoa que precisa ser consolada, uma pessoa que às vezes todos os dias ela está ali reclamando para você sobre coisas da vida que você sabe que são espirituais e você fazendo de conta que o problema não é seu. Então nós temos que, através da nossa vida, através da obediência, pregar o evangelho para as pessoas, tentando e consertar as nossas brechas e os nossos defeitos, para cada dia mais que essa semente caia dentro do nosso coração. Mas se eu não leio a palavra, não tem semente, se não tem semente, não tem fruto. Se você acha que você vai ficar frequentando a igreja e vai conseguir dar fruto, você não vai. Porque a mensagem é muito pouco, eu ficar pegando a palavra dos outros, eu não sei o que tem coração. Primeiro que a gente sabe que dentro da igreja vai ter os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos tudos. Tem igreja que só fica lendo o papelzinho e fica ali lendo, e você tá ali lendo, acompanhando, parece um PowerPoint o negócio. E aí? É isso que você quer? Você quer deixar a tua salvação na mão do outro? Então, é tua responsabilidade isso, é tua. E se você já lê a Bíblia e não está vendo fruto da tua vida, também você precisa começar a observar. Está preocupado com alguma coisa? Entrega para o Senhor. Ontem nós falamos sobre isso, sobre Jesus ser o suficiente para atender todas as nossas demandas. Nós não precisamos de outros deuses, nós não precisamos de outros senhores, nós não precisamos de santos, de intercessores, não precisamos de nada. O que nós temos já é o suficiente, Jesus Cristo. É Ele quem pagou o preço dos nossos pecados. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem disse isso? Jesus. Então por que nós não fazemos do jeito que a palavra ensina para que nós possamos ter esses frutos? Então eu preciso sair de mim, eu preciso me esvaziar de mim mesmo, para que Jesus ele possa atuar na minha vida. Então lembra sempre a importância da palavra de Deus. Eu sei que no começo parece que é uma coisa chata, uma coisa difícil. Cara, sem ela não vai ter semente. Se não tem semente, não tem colheita. Você vai continuar plantando o quê? Plantando inveja, plantando ciúme, plantando o quê? Tristeza. É isso que você quer? Quer continuar plantando aquilo que o mundo coloca em você? Então tem traduções da Bíblia hoje, NTLH, nova tradução da linguagem, hoje sempre orienta a mesma coisa. Quem já ouve há mais tempo sabe disso, é R$20 no Mercado Livre, tem aplicativo de celular. Se você mandar uma mensagem no WhatsApp, que tem nos panfletinhos, pode pedir, é gratuito o aplicativo. Tá? Ninguém está aqui oferecendo nada, não tem pegadinha, não tem dízimo, não tem o dia da campanha, não tem oferta, não tem nada. Aqui nós só queremos que você leia a palavra de Deus, mude a tua vida, ajude a evangelizar, porque nós queremos o céu cheio. Nós queremos o céu cheio, não de pessoas que se enganaram a vida inteira, porque acharam que estava bom, aquilo era o suficiente, porque eu não vejo ninguém pregando isso. Dentro da Bíblia é o que é pregado o tempo todo, mas fora eu não vejo essa preocupação. Não é à toa que todos os dias milhares de pessoas pedem um versículo para mim no Facebook. Se você não acredita, entra no meu Facebook e olha. Se você recebe esse devocional pelo Telegram ou se você recebe ele pelo WhatsApp, em alguma lista de transmissão alguém encaminha, tem também no Spotify. Se você pesquisar Gabriel Binato,
vai lá, você encontra. Gratuito, também não paga nada. Vai lá, tem um coraçãozinho, você clica. Todas as vezes que eu postar, você já vai receber um novo. E é um dos primeiros lugares que eu recebo. Se você acha que às vezes está chegando tarde, e lá tem praticamente todos devocionais. Você pode ouvir de outros temas, de outras coisas. Vai ouvindo. Você não quer ouvir sobre a palavra de Deus? Vê o que você está sentindo, procura no título alguma coisa, vai lá e escuta. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa continuar semeando a palavra dentro do teu coração. Que o Senhor ele possa entrar dentro da tua casa, dentro da tua vida. Que o Senhor possa te fazer arrepender, que o seu coração se torne um lugar bom para que a semente da palavra de Deus ela possa germinar dentro de você. Lembra sempre que nós amar é o próximo. Amar a nós mesmos é ao próximo. E amar o próximo é entregar Deus ao próximo. Se você não tem entregado Deus, só tem procurado os teus interesses, você desculpa, mas se não está dando fruto, a tua vida está cheia de espinhos, está cheia de dor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.